Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, deixa eu ver aqui a carinha de cada um, já teve uma mudança na sua vida. Amém? Quando já teve mudança na sua vida, diga amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos comprovar isso através da palavra de Deus. Uma mudança completa de mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Falei com o Bruno que a partir de hoje ele não vai mais colocar versículos ali, vai ser só o tema. Os irmãos poderem folhear a Bíblia, né, ter mais, começar a ter intimidade com a Bíblia, com a palavra. Então vai ser só isso aí, ó, só o tema. Aí os versículos nós vamos falando aqui, aí os irmãos vão poder folhear a Bíblia em nome de Jesus, amém? Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais essa leitura, por este momento de oração, ó Pai, que estamos tendo nessa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos, esses dois versículos nós podemos pegar ele e analisar da seguinte maneira: como nós estamos prestando culto ao Senhor, até mesmo como está sendo o seu sacrifício para o Senhor. Porque muitas pessoas usam esses dois versículos, tomam este versículo como um momento especial de consagração, uma vez ao ano, ou datas especiais, ou quando tem algum propósito específico, ou quando querem alguma coisa, porque o versículo fala sobre sacrifício vivo. Mas o texto também, meus irmãos, ele não está falando que é para você fazer uma consagração, um sacrifício anual ou alguma data específica, mas que é para você se sacrificar diariamente no Senhor. É todos os dias, pois as misericórdias do Senhor, elas são diárias. Toda vez que você acorda, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Amém? O versículo que o Bruno leu aqui no início, Lamentações capítulo 3, no versículo 22, vai falar assim, ó: graças ao grande amor do Senhor é que não somos destruídos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Grande é a sua fidelidade. Vamos falar juntos? Grande é a tua fidelidade. De quem? De Deus. Então, meus irmãos, qual é a maneira que nós devemos praticar Romanos capítulo 12? Porque Romanos capítulo 12 fala que é para nós nos apresentarmos ao Senhor como um sacrifício contínuo a Deus. Devemos nos apresentar ao Senhor dessa maneira, para que nós possamos conhecer o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo muitas pessoas que quando chega um momento de luta, elas correm, e tem que correr mesmo em direção a Deus, e começam a se sacrificar de uma forma totalmente errada, apenas para aquele momento, para aquela ocasião. Mas se você pega a sua vida diária,
ela não se sacrifica, ela não busca o Senhor, ela não tem intimidade com o Senhor nem um momento, mas você vai olhar o status dessa pessoa, sempre vai ter um vídeo ali de efeito, um vídeo que fala sobre alguma bênção, de alguém te dando uma perspectiva, uma esperança, trazendo algo novo, mas a pessoa mesmo, ela não está tendo um andar que dá o testemunho. A vida dela não está tendo uma mudança completa na sua mente, ela não está mudando. Esse texto aqui, meus irmãos, ele apresenta para nós dois princípios básicos que nós podemos destacar aqui. Primeiro, a mudança de posição. E o segundo, a mudança de uso. No livro de Levítico, no capítulo 1, lá fala sobre os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Levítico capítulo 1, do versículo 1 até o 9, 10, ele fala dos sacrifícios. E quando nós voltamos no Antigo Testamento, um dos animais que eram sacrificados ali eram os bois. Os bois eram sacrificados. Mas também os bois tinham uma função muito grande. Na época de Elias, Eliseu, nós ouvimos muito falar das 12 juntas de bois que aravam a terra. Era uma posição que os bois tinham naquele tempo, arar a terra. Se o Bruno tivesse ali, ele ia colocar a imagem dos bois arando a terra. Mas no livro de Levítico, no capítulo 1, os bois agora estão em outra posição. Não estão mais sendo usados para arar a terra. Eles estão sendo sacrificados numa oferta preparada no fogo ao Senhor. O que aconteceu com os bois aqui? De uma função de arar a terra, agora eles estão sendo o quê? Usados para sacrificar. Estão sendo usados ali para ser um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Na vida do ser humano, do servo de Deus, também precisa que aconteça essa mudança de posição. Eu trabalhei na Imoré 9 anos, até uns 2 anos, eu acredito que eu fui auxiliar de produção, de 1 ano a 2 anos. Aí chegou o momento que eu fui promovido de auxiliar de produção para operador sênior, um outro tipo de máquina, com outra responsabilidade. Então eu tive que sair da posição de auxiliar de produção para sênior. Então eu não precisava mais fazer o que eu fazia antes, que era embalar os biscoitos, colocar na caixa ou puxar na paleteira até chegar na expedição. Eu mudei de posição, agora eu sou operador sênior. Operava uma máquina grande que precisava de muita atenção. E se eu quisesse mudar ainda a minha posição dessa máquina, era só um curso técnico ou uma faculdade de engenharia de produção. Eu fui para o técnico, mas não tive a oportunidade de mudar de posição lá dentro. Mas eu mudei de posição de novo quando eu saí da Imoré e exerci ali a função de técnico de segurança do trabalho em outra empresa. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: se você quer sair de uma posição que você está hoje, primeiro você precisa passar pelo processo. Você não vai conseguir ser promovido, mudar de posição de um dia para o outro. É questão de tempo, no momento certo, mas você precisa buscar, você precisa se orientar, você precisa crescer na área que você quer, está almejando. E também como servos de Deus, uma hora você estava na posição do mundo, na posição errada. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, vai falar algo na qual todos nós estávamos um dia. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Os frutos da carne.
Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é posição. Tem pessoas que estão nessa posição, praticando os frutos da carne. Mas elas precisam sair dessa posição e ir para uma outra posição. Não foi assim que aconteceu com os bois? As 12 juntas de boi, no tempo de Elias e Eliseu, eles serviam ali para arar a terra. Mas agora eles eram usados para fazer sacrifícios ao Senhor. Mudou de posição. O servo de Deus uma vez estava aqui no fruto da carne. Eu não digo que uma pessoa em si, ela tem todos esses pecados. Pode ser que uma pessoa é só bêbado, se embriaga, mas ela não tem discórdia, ela não tem ódio, mas tem a embriaguez. Tem pessoas que praticam imoralidade sexual, mas os outros aqui, como idolatria, não. Mas tem pessoas que morrem no ciúme e até mata, mas não tem egoísmo. Mas é um fruto da carne, é uma posição que a pessoa se encontra, e ela precisa sair dessa posição e ir para a posição do fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o texto vai dizer o quê? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você começa a luta contra a carne. Você começa a se libertar dessa posição pecaminosa. Você começa a guerrear contra a carne. Eu comprei 2 espadas semana passada, mas é espada de brinquedo, viu, irmãos? Espadinha. Tipo aquela do He-Man. Comprei uma pra mim e uma pra Sofia. A gente gosta muito de lutinha, nós dois. Então nós ficamos lá brincando. Eu pá. Ela pega a espada de mim, corta meu pescoço, e me derruba. É mais ou menos assim. A Sofia é o fruto do Espírito e eu sou o fruto da carne. Então o fruto do Espírito tem que vencer a carne. Então assim também é a sua vida diária. Você precisa de uma mudança completa da sua mente. Mas para você mudar a sua mente, você precisa guerrear contra a carne, contra o pecado. E para finalizar, meus irmãos, primeiro nós falamos de mudança de posição. Segundo e último é o uso. Muitos querem, mas não conseguem porque não mudaram a sua vida ainda. Muitos querem usufruir da presença do Senhor, querem fazer um compromisso, às vezes, de estar, na Deus, adorando ao Senhor, mas não teve uma mudança na sua posição de vida. Muitos querem adorar ao Senhor, mas não tiveram a mudança de posição. Ainda estão vivendo no pecado, no erro, e não conseguem alcançar a adoração que o Senhor busca de cada um de nós. Vamos voltar aqui no texto, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional? Só quem pode te oferecer um culto ao Senhor é um ser humano. Um culto racional é um culto que tem que ter o quê? Disciplina. Tem que ter o quê? Leitura da palavra. Tem que ter o louvor. Tem que ter a oração. Tem que ter a intimidade com Deus. Mas se a pessoa não muda a sua vida, se ela não sai da posição do erro, como ela vai poder usar isso que a palavra de Deus diz, fazer da sua vida um culto racional? E aqui fala, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que tem acontecido muito hoje? As pessoas estão se amoldando ao padrão do mundo, mas elas não vão conseguir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, qual que é a mudança que nós precisamos fazer? O que nós precisamos aí tirar, jogar fora? Cada um sabe o que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado é aquilo que você vai começar a pegar a espadinha e guerrear contra ele. Amém? Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com cada vida nessa noite. E que todos digam: mais um glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus, Senhor. Amém. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Seu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir.